Fala pessoal, tranquilo? Nós vamos falar hoje sobre um tema muito bacana, que as melhores técnicas de estudo para acadêmicos de medicina e médicos, tá? Como que você vai aprender medicina de verdade? Eu tô falando isso porque nesses 7 anos que eu acompanho acadêmicos de medicina e médico na sua preparação, tanto para a prova de residência quanto para revalida, enfim, para ser um bom acadêmico durante a faculdade, eu percebo que uma das principais falhas está relacionada à técnica de estudo. Você quer pegar aquela técnica que você aprendeu lá no vestibular, no cursinho, no 3º ano e continuar aprendendo dentro da medicina, cara, você vai cair do cavalo, tá? Antes da gente começar, eu queria só pedir um favor para você, para a gente continuar isso aqui. Inscreve aí no canal, bem bacana, e além disso, aperta para curtir esse vídeo, que isso é muito importante para a gente, como se diz, continuar fazendo esse trabalho. Bom, vamos lá? Eu dividi esse vídeo em 3 etapas. Eu vou te falar quais são as principais técnicas de estudo para leitura. Além disso, eu vou te falar quais são as principais técnicas de estudo para revisão. E além disso, quais são as principais técnicas também relacionadas a estudo, beleza? Vamos entender isso aqui? Bom, presta muita atenção. Quando a gente fala de técnicas de estudo, cara, existem uma infinidade. Eu vou te falar as principais aqui, que eu acredito que em torno de 70 a 80% dos estudantes se dão bem com essas técnicas que são, entre aspas, universais, tá? A primeira você já deve ter ouvido falar, vamos começar a falar de leitura, que é a teoria do grifo, né? Eu tenho certeza que provavelmente você faz ela de forma errada. Então você vai lá com texto lindo e maravilhoso, 180 cores de marca-texto, e pega um artigo, um livro, uma apostila, enfim, e começa a grifar. Cara, isso é errado. Por quê, Pedro? Porque você não estimula o seu cérebro. Como é que foi descrita a técnica do grifo? Vamos comigo? Prática, Peguei lá um determinado parágrafo. Então você vai dividir por parágrafo. Pedro, tem aluno meu que gosta de fazer de 2 em 2 parágrafos, 3 em 3 parágrafos. Fica a seu critério, tá? Como foi descrita, normalmente você ia pegar o primeiro parágrafo, ler o parágrafo inteiro, sem você grifar. Lê o parágrafo inteiro, aí você vai pegar o que esse parágrafo está querendo te mostrar. Quais são os pontos principais do parágrafo. Vamos pegar, eu li um parágrafo lá e li que o mais importante era que a hemoglobina era menor do que 7 para diagnóstico. Beleza, você não vai grifar o parágrafo inteiro. Então você lê o parágrafo inteiro. Cara, o mais importante desse parágrafo era que a hemoglobina menor que 7 é diagnóstico para essa doença. Então você vai lá e grifa assim, hemoglobina menor do que 7 é diagnóstico para a doença X. Pronto, você grifou 3 pontos, 3 palavras ou 3 frases que a junção delas extrai a essência do parágrafo. Nunca ao mesmo tempo, porque senão fica Ctrl+C, Ctrl+V. Provavelmente você já deve ter percebido isso. Pedro, eu acho que tudo é importante. E não. Então toda vez, teoria do grifo, fez lá, lê o parágrafo, extrai a essência e assinala. E grifa as partes mais importantes. Beleza? Tranquilo? Muito boa. Próxima, que eu gosto muito quando a gente fala de leitura, é a técnica de leitura em Savory, tá? Que eu adoro, tá? Pra mim funciona muito bem. É mais ou menos igual a do grifo, só que ao invés de você grifar, você vai escrever. Então peguei um parágrafo, li lá, mesma coisa. Nossa, Pedro, o mais importante desse parágrafo é que o diagnóstico da doença é hemoglobina menor que 7. Você vem em cima do parágrafo aqui e escreve: o diagnóstico da doença X é porque é hemoglobina menor do que 7. Ponto. Esse aqui é a parte principal do parágrafo. Escreveu isso e entendeu? Você vai para o próximo. Pedro, eu posso fazer isso ao mesmo tempo com o meu resumo? Pode! Então você pega um artigo lá, ao invés de você escrever aqui, você escreve no seu resumo para depois revisar. É assim que você extrai o conteúdo mais importante de textos extensos, de livros textos. É assim que é muito importante. Eu adoro técnica de leitura em Savory. Entenda uma coisa, qual que é o objetivo dessas técnicas de leitura? É tirar aquele viés. Você vai ler a primeira página, lê a segunda, lê a terceira. Você não lembra de mais nada que você leu na primeira. Lembrar que estudar medicina não é ler livro de romance, que é prazeroso. Às vezes não é prazeroso. Então você tem que estimular o seu cérebro. Você tem que adestrar o seu cérebro a começar a entender. Não é só ler. Ler é metodologia passiva. Taxa de retenção menor que 5%. Com isso aqui, a sua taxa de retenção vai para acima de 70% na hora. Tranquilo?
Beleza? Bom, as duas principais de leitura, vou falar agora de uma muito bacana com você, que é de estudos, tá? Eu tenho certeza que a grande maioria dos alunos comete erros grosseiros com relação ao estudo. Você acha que o professor está dando a aula, aí o professor está lá vomitando um monte de conteúdo para você, você está escrevendo o resumo, está dando Ctrl+C, Ctrl+V, está entrando na sua mente, você está vomitando no resumo. Bom, isso é muito ruim, tá? Aquelas aulas normais ao vivo, elas são bacanas para você pegar a essência, às vezes é bacana você anotar uma coisa ou outra, mas se você não chegar em casa e estudar e aprofundar naquele tema, você não vai ter resultado, beleza? Bom, eu quero mostrar para você a boa e velha técnica de Feynman, beleza? Presta muita atenção. É uma das principais técnicas de metodologia ativa que a gente usa para um aprendizado de alta performance. Bom, Pedro, como é que eu vou te dar dois exemplos? Como é que eu uso a técnica de Feynman para videoaula? Imagina que você está lá assistindo uma videoaula. A dica que eu te dou agora é: pare de escrever o seu resumo ao mesmo tempo da videoaula. Por quê, Pedro? Porque do mesmo jeito, você está assistindo a aula, você está escrevendo, você não lembra mais de nada. Às vezes você está escrevendo tudo, você tem que raciocinar. Então você tem que compreender, compreensão teórica é importante. Então, peguei videoaula, você vai usar essa técnica que se chama Stop Rethink. Vamos pegar um exemplo, como é que eu gosto de fazer. O professor começou a aula com a epidemiologia do sarampo. Eu assisto toda a epidemiologia, 100% focado, prestando atenção, pausou. Acabou a epidemiologia, eu pauso. Aí eu raciocino, cara, o que eu entendi de epidemiologia? Quais são os pontos mais importantes? São esses. Aí eu escrevo no meu resumo. Nossa, Pedro, eu esqueci uma coisa. Eu volto na aula, vejo de novo e aí eu adiciono o meu resumo. Com isso, você está estimulando o seu cérebro a raciocinar. O nível de aprendizado triplica. Aí você vira para mim e fala assim, nossa, Pedro, poxa, mas eu vou demorar muito tempo. É muito melhor você demorar 10, 20, 30% a mais e aprender do que você ser rápido e jogar o seu tempo no lixo. Tranquilo isso aqui? Bom, então videoaula é assim. Eu, Pedro, se for, por exemplo, às vezes temas muito extensos, você pode pausar a cada 3, 4 minutos, a cada 2 minutos. Isso vai muito da pessoa. Você tem que entender que você vai usar a técnica de Feynman para o seu estilo. Eu tenho aluno que consegue assistir 20 minutos de aula sem escrever nada e depois ele lembra de tudo. Eu tenho aluno que tem que parar a cada 2 minutos. Eu tenho aluno que para por tópicos. Então varia para o seu estilo. Entenda isso. Depois, Pedro, como é que eu uso a técnica de Feynman para revisar ou estudar os meus resumos? Cara, um dos maiores erros que eu vejo dos alunos é que ele acha que estudar resumo é você pegar o resumo e ler. Ai, Pedro, eu vou pegar o resumo e vou ler. Não, o resumo você não pode nem fazer leitura dele como como grifo ou como savoring, porque ele já é a revisão, ele já é a técnica de savoring e a técnica do grifo extraído de um livro-texto, por exemplo, ou de uma apostila. O resumo você tem que ler ele através da técnica de Feynman. O que Feynman fala? Que o melhor jeito de estudar é ensinando. Então você pode ensinar para alguém ou ensinar você mesmo, que é o que eu mais gosto, dar uma aula fictícia. Olha que bacana, peguei o seu resumo lá e nós vamos falar isso. Eu vou falar para vocês, lá, logo na frente vai ter um vídeo aqui, se não tiver, procura aí, que é como montar resumos inesquecíveis. É a estrutura para você montar um resumo perfeito para depois estudar através de técnicas, tá? Coloquei um tópico grande, importante. Por exemplo, epidemiologia do sarampo, beleza? Você vai pegar uma folha 4, imagina que minha mão é uma folha 4, você vai vir descendo aqui, ó. Opa, epidemiologia do sarampo. Antes de você ler o que é epidemiologia do sarampo, você vai tentar pensar e se dar uma aula. Falar, cara, epidemiologia do sarampo é isso e aquilo. Depois que você foi lá, forçou seu cérebro a pensar, porque você já estudou, isso aqui é seu resumo, aí você lê. Se você acertou tudo, você concorda comigo? Nossa, eu sei tudo de epidemiologia sarampo. Você faz uma leitura muito mais rápido. Se você errou, não lembrou de nada, você se automartiriza. Você fala, poxa, Pedro, eu já estudei e não lembro. Você faz uma leitura muito mais focada. Com isso, você tem vários níveis de atenção na hora do estudo. Isso estimula muito seu cérebro. Você cansa menos, você aprende mais. Então é sempre a dica que eu te dou. Tópico A. Raciocínio, depois vejo a resposta. Tópico 2, tá vendo aqui? Ah, Pedro, profilaxia do sarampo. Antes de ler, tá? Tô com a folha aqui. Antes de ler, você fala, cara, beleza, profilaxia do sarampo é isso. Aí você lê. O que é isso que eu tô te falando? Nada mais é do que o pessoal quer te vender, que se chama flashcard. Você não precisa comprar 1 milhão de flashcards. O melhor flashcard da sua vida, o flashcard é baseado em técnica de Feynman, é o que você faz.
Você não precisa fazer o flashcard bonitinho. Você pode montar o seu resumo para revisar como Feynman. E aí ele gera muito mais aprendizado, que é um material que você montou. Conseguindo compreender como é que a gente entra a fundo no aprendizado de alta performance, o seu resumo, ele vira Feynman. Ah, Pedro, flashcard é muito lindo e maravilhoso. É isso aqui. Você tem como estudar a partir de hoje com flashcard, com o seu resumo. Se ele for montado de uma forma boa, tá? E isso, cara, faz muita diferença. Agora, eu posso te falar? Não adianta nada você ler, não adianta nada você estudar se você não revisa. Então, o último ponto que eu quero falar para você é muito mais importante do que todos os pontos anteriores. Não adianta nada você saber fazer uma leitura e extrair o principal, conseguir montar o seu resumo e fazer uma metodologia ativa de revisão, de estudo, mas se você não tem frequência, se você não tem método de revisão, se você não tem método de revisão, o que você estudou lá no início do ano, a apostila de Nefro, chega no meio do ano você já esqueceu. Não adianta, você não tem os mesmos resultados. Por isso é muito mais importante, ao invés de você pegar todas as apostilas da check que você estudou, que você tenha método de revisão. Porque na hora da prova é você com o que tem aqui. E se você não usa esse conteúdo, se você não revisa, logo ele esfarinha. Ebbinghaus já falava isso desde a década de 60, tá? E é o que a gente usa até hoje como metodologia de alta performance. Então, hoje, a técnica mais conhecida e a que dá os melhores resultados para acadêmicos de medicina, tá? Isso é no concurso geral, é a DSM-30, a técnica de revisão DSM-30. Pedro, como é que faz? Você foi lá, teve a aulinha hoje, estudou, lindo e maravilhoso, você vai revisar no D, no dia seguinte, D mais 1, no S, semana seguinte, D mais 7, e no M, mês seguinte, D mais 30. O que eu vou revisar, Pedro? O meu resumo, com o que eu te falei. Então, estudei hoje, fiz bonitinho, fiz meu resumo. Dia seguinte, reviso. Semana seguinte, reviso. Mês que vem, reviso. Pedro, eu paro essa revisão quando? Dica. Se você está do primeiro ao oitavo período, você vai parar a revisão quando mudar o semestre. Então, tô lá, janeiro, estudei, tá? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Julho, reviso todo o conteúdo, DSM-30, beleza? Aí, mudei de período, parei a revisão. Você vai ver que uma matéria lá, por exemplo, você vai estudar ela às vezes 7, 8 vezes, revisar, beleza? Se você tá do nono em diante, tá? Preparando para residência médica, a dica que eu te dou é que seja anual. Então você vai fazer uma revisão completa no quinto ano, uma revisão completa no sexto, você vai ver que você vai chegar um monstro para residência médica. Pedro, e o que significa esse 30? Além de ser a revisão de 30 em 30 dias até o seu objetivo, também, se você está no internato ou já é médico, preparando para a residência médica, a dica que eu te dou é em casa a revisão faça 30 questões. E questões utilizando metodologia ativa. Vai ter um vídeo aqui no canal falando sobre como utilizar a metodologia ativa em questões. Se você está pegando questão do aplicativo lá e só fazendo e lendo comentário, eu prefiro que você jogue Candy Crush. Eu prefiro que você vá jogar joguinho no computador, porque isso e nada no seu aprendizado é muito próximo. Tranquilo, pessoal? Entenderam a metodologia de revisão? É isso que eu quero que você compreenda. Se você tem técnica, método para fazer uma leitura de boa performance, para fazer um estudo de alta performance, método de revisão, você se frustra muito menos. Você vai ver que o resultado é muito mais fantástico, tá? Se você tá lá estudando e não vê resultado, provavelmente o seu erro está em método. Não deixe de raciocinar qual que seria o melhor método de estudo para você. Eu vou te pedir, tá? Aqui eu deixei todas as minhas redes sociais. Eu quero que você me siga lá nas redes sociais, que eu faço e falo muitas dicas importantes para você que é acadêmico de medicina e médico. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.